Fala, QR! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 4.cast, o podcast do Mercado Imobiliário 4.0. Vamos falar com o Simão, nosso capitão, nosso amigo, nosso irmão de profissão. Não é isso, Simão? Isso mesmo, Guilherme. É muita honra estar aqui com o meu general Guilherme Machado. Bacana demais poder conversar com você, cara, e compartilhar um pouco aí da sua jornada, da sua história para o mercado imobiliário. Simão, o objetivo aqui do 4.cast é trazer a prática, a realidade, a vivência dos profissionais com um olhar interno para esse mundo aí que a gente chama e que a gente fala que está com grandes desafios. Você que tem uma bagagem imensa, principalmente no mercado primário, esse mercado de lançamentos, eu queria que você me dissesse o seguinte: teve alguma mudança quando se fala em lançamentos imobiliários? Nos últimos 2 anos, algo, caraca, isso de fato foi diferente? Eu acho que depois do que o mercado passou recentemente, hoje as incorporadoras elas estão mais conscientes e acabam se preparando melhor para um lançamento. O que é se preparar melhor para que nossos colegas que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo possam entender melhor? Começaram a desenvolver melhores produtos, os produtos mais adaptados, apesar de tudo, que tem feito muitos produtos iguais. Eu acho que tem a consciência do que deu errado no passado, mas a linha é muito tênue, né? Então eu tenho até um pouco de receio se pode acontecer novamente, e eu até acredito que vai acontecer novamente muitos erros, né? Falando um pouco aí de mercado imobiliário, desses poucos erros que você disse, quando você pensa no corretor, no cara que está no stand, e seja o corretor de imobiliária, seja o corretor autônomo, seja o corretor da house, você falou que não existe mais house de construtora. Não existe. Por quê? Porque são todas filhotes da Lopes. Porque tem um papel muito importante a house. Eu venho da Cirela, né? A Cirela tem a Seller, que foi a primeira house do mercado imobiliário. Que era... Todo corretor queria... Era o sonho de todo corretor trabalhar na Seller, né, cara? A Seller é uma potência, né? E aí todas quiseram imitar a Seller. Porém, qual é o papel de uma house? A lançadora, ela vem, faz o lançamento, fica 30 dias e vai embora, né? E o papel da house, eu lembro sempre que diziam pra gente na Cirela, né? O seu Eli sempre falava que a Seller foi criada para vender estoque. Depois é que a gente começou a fazer lançamento. E isso mudou também bastante, mas a gente sempre ajudava com informações do mercado para desenvolvimento de produtos, sempre vinham perguntar para a gente. Então, a gente era muito mais do que uma imobiliária, né? A gente tinha um papel maior no processo, e a lançadora só vinha para fazer o lançamento, né, 30 dias e ir embora. E aí foram criadas várias houses, porque as lançadoras elas têm um VGV grande, porém ninguém está satisfeito. Ela vende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e no final acaba vendendo bem. Mas todas as incorporadoras sempre reclamam das lançadoras. E aí todo mundo teve a necessidade de criar as houses. Porém, sempre com a mesma filosofia de lançadora. E eu não entendo a house assim, né? A house é diferente de uma imobiliária. E por que você falou que elas viraram filhote da Lopes? Porque são todos ex-gerentes, ex-diretores da Lopes. Que estão nas houses hoje? Nos comandos, né? No comando das houses, sempre ou era gerente da Lopes ou diretor da Lopes. Então todos meus amigos, mas todos que eram originados da Lopes, que a Lopes é uma grande escola mesmo, né? A criatura está maior do que o criador, ou o criador continua maior do que a criatura? Ou seja, esses filhotes, esses ex-diretores, gerentes que você falou, estão nessas houses de uma forma diferente ou continuam com a mesma, replicando o que aprenderam na Lopes, na sua visão? Mesma coisa. Vender, vender, vender. Então, a filosofia é sempre a mesma, né? Não é uma filosofia de house. House foi feita para vender estoque. A partir do momento que a house vai para lançamento e traz pessoas de lançadoras, ela só pensa no lançamento, só pensa na venda. Mas, Simão, você não acredita
que essa mudança das houses que nasceram para vender estoque, até por um problema das próprias imobiliárias que não davam foco para os remanescentes ou para o estoque, forçaram as incorporadoras, as construtoras, terem um time de venda para venderem essas unidades que estavam paradas. Então, perceba, o próprio mercado criou a necessidade dessas incorporadoras de ter suas houses. Pronto. A princípio, como você disse, para vender o estoque. Depois foram para o lançamento. Essa transição para o lançamento não foi também, talvez, na sua visão, uma necessidade, uma dor dessas incorporadoras, porque as imobiliárias também que eram afiliados ou parceiros não estavam dando vazão nessas unidades, nesses lançamentos? Sim, com certeza. Porém, é a maneira de trabalhar, né? A maneira de trabalhar é a mesma. Então, eu entendo que deveria ser diferente de uma lançadora. Então, uma house com 800 corretores, 1000 corretores, para mim não é uma house. Entendi. Então, a house, a gente entende uma house como um especialista, né? Agora, a partir do momento que você coloca 20, 30 gerentes, quer dizer, você não está mudando nada, você só está duplicando aquilo lá, né? Então, é aquilo lá, mais lead, mais venda, mais corretor, mais gerente, e assim vai, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar aqui no Instituto, na metodologia, que diz o seguinte: eles estão melhorando o ruim. Concordo. Analisando o que você disse, na verdade, pela sua visão, o fato dessas houses hoje ter muitos corretores, muitos gerentes, acabaram virando imobiliárias com os mesmos problemas das imobiliárias que criaram as próprias houses. A filosofia é exatamente a mesma. A filosofia é exatamente a mesma. É dar velocidade na venda. Entendi. Então, para mim, é tudo a mesma coisa, né? Para você, qual é hoje o maior desafio que um cliente comprador encontra na sua jornada de adquirir um apartamento? Eu acho que é a qualidade da informação, porque ele sabe muito mais, muitas vezes, né, muito mais do que o corretor. Ele pesquisa bastante, ele entra em portais, entra na internet, né? Então ele acaba ficando muito confuso, né? E quando ele vai e entra em contato com o corretor, ele acaba ficando mais confuso, porque o corretor quer vender, e não quer entender, né? Muitas vezes nem ele sabe o que ele está procurando, e então a jornada fica muito confusa, né? E acaba virando preço, né? Aí quer negociar preço irreal, jogar lá para baixo, negociar comissão, então vira uma conversa de maluco, né? Você vê, hoje a informação ela está democratizada a um ponto que atrapalha mais do que ajuda muitas vezes. Porque o cliente não compra imóvel todo dia, né? Muitos compram 1, 2 imóveis na vida, e é complicado comprar imóvel mesmo, né? São vários fatores que influenciam a vida da família deles, influencia a distância do trabalho, é muita informação, é a documentação, é um monte de coisa, né? Então, a gente tem que prestar o melhor serviço para o cliente, para que essa jornada ela seja uma jornada feliz, né? A informação ela está democratizada, mas ela confunde bastante. Em qual visão? É muita informação mais do mesmo, diferente. Um exemplo, você tem o mesmo imóvel sendo ofertado por diversos preços ou com diversas condições de pagamento, e aí entra em negociar muitas vezes honorários, e baixa, vai para lá e vai para cá, e o mercado ainda não entendeu que a principal informação que existe para que esse cliente tenha confiança na hora da compra é entender qual é a desconfiança que ele tem, ou a insegurança que ele tem ao adquirir imóvel. Você falou aí, é muita coisa, distância de trabalho, são certidões muitas vezes que ele não entende, ou ele desconhece a própria complexidade dessa documentação, dessa estrutura, falta uma clareza, e aí, cara, o mercado imobiliário, e aí, de uma forma geral, parece que ainda não conseguiu compreender e entender esse cliente pelo olhar do próprio cliente. Parece que quer enfiar a goela abaixo o que eu, como mercado, quero que você saiba. Não
quero receber aquilo que você de fato quer saber. Eu concordo com você, porque a fala do corretor, ela é complicada, né? Porque quando o corretor fala que encontrou o imóvel da sua vida, sem conhecer a sua vida, é complicado. Né? O Blumer falou isso aí, ele tem totalmente razão, porque como que você encontrou o imóvel da minha vida se não conhece a minha vida? Então é complexo mesmo, né? E a gente precisa entender os dois lados. Eu entendo o mercado imobiliário, um mercado muito, muito forte. Por que ele é muito forte? Porque eu entendo que se perde mais venda do que faz. E como é que faz para acabar com isso? Ouvir. Então, assim, eu negocio muitas propostas que chegam na minha mão aí dos corretores, né? E aí, quando eu começo a perguntar para o corretor o porquê que o cliente fez aquela proposta, alguma coisa, o corretor não sabe falar. Então, assim, ele não ouviu o cliente. Então, é muito difícil. O que eu sempre digo é o seguinte: contato é diferente de cliente e proposta é diferente de consulta. Então, assim, eu vejo muita consulta, pouca proposta que dê para ser analisado, entendeu? Então, não faz muito sentido. Eu acho que tem que ouvir. Ouvir apenas, Simão, resolve? Não, tem que ouvir, digerir a informação, porque é tudo diagnóstico, né, Guilherme? Então, o diagnóstico, o corretor ele tem que ter uma visão ampla de tudo. Ele, lógico, ele sabe que ele está trabalhando aquele imóvel, mas ele tem que ter o sangue frio e dizer que, de repente, aquele imóvel não é aquilo que o cliente necessita, né? Então, na hora que ele estiver fazendo o diagnóstico, estiver num imóvel mostrando, falou, não, eu entendo que esse não é o imóvel adequado para você, mas eu queria te mostrar outra coisa. Ou mudar até a fala, não dizer isso, mas falar assim, ó, gostaria de te mostrar um outro imóvel. E aí, começar a gerar informação para que o cliente tome a decisão e fale, pô, que legal. Então, seria mais ou menos isso, né? Só complementar o que você disse, Simão, eu acredito que a gente tem de ouvir e essas vozes devem ser estruturadas em um banco de dados para que em um determinado momento sejam cruzadas essas informações e essas falas, vamos botar assim, sejam transformadas em números em comportamentos, e esses comportamentos a gente de fato conseguir antecipar comportamento, demanda, é o tal do entender para atender de fato. Exatamente. Né? Bichão, quanto tempo você está de mercado imobiliário? Tenho 16 anos. 16 anos de mercado imobiliário, é bastante tempo. E você entrou no mercado imobiliário como? Eu entrei no mercado imobiliário, eu sempre fui de vendas, né? Meu pai tinha uma importadora de frutas aqui em São Paulo, então eu trabalhava no CEAGESP, no Mercadão aqui da Cantareira. Depois eu fui para o mercado financeiro, trabalhei em banco, né? Mas na parte financeira interna, né? E aí eu montei uma confecção de roupas, onde eu fiquei por 12 anos, tinha lojas próprias, também fabricava para grandes magazines. E aí aconteceu um fato curioso, que o meu cunhado foi trabalhar como corretor e ele pediu para ver se eu indicava alguns amigos que eu conhecia lá do Brás, né? Os que tinham loja. Eu falei, vem almoçar comigo que eu te apresento os caras, né? E aí ele chegou um dia, ele me deu, isso em 2006, ele me deu 10 mil reais. Eu falei, o que é esse dinheiro? Ele falou, não, isso aqui eu vendi uma cobertura para o fulano. Eu falei, sério que você ganhou tudo isso? Ele falou, não, essa é a sua metade por ter indicado. Eu ganhei o dobro. Eu falei, não, você está brincando. Eu com um monte de funcionário, um monte de loja e a chinesada entrando, aí eu comecei a entrar nesse mercado imobiliário, entender, só que eu não sei fazer nada pela metade. Então eu já comecei a programar o fechamento das lojas, da empresa, e fui trabalhar no mercado como corretor e me dedicar mesmo, de verdade. Né? Como é que é o início de um corretor de imóveis hoje no mercado? Hoje, você falou do seu início, quero que você traga esse início seu, essa experiência que você tem para o momento atual e compartilhe com a gente. Teve mudança do início do Simão lá atrás para o início de hoje? Está igual? Como é que é o início hoje de um profissional
no mercado imobiliário? O meu início foi assim. Eu cheguei na imobiliária e eu trabalhei 10 meses numa imobiliária aqui em São Paulo chamada Coelho da Fonseca e depois eu fui convidado para trabalhar na Cirela. E como que era o início naquela época? Ó, ali tem o material, tem os folhetos, tem a tabela. Esse aqui é o endereço dos plantões, se vira. E aí tem que se virar. Hoje eu vejo uma geração muito mimimi. Precisa dar isso, precisa dar aquilo, precisa daquilo. Então, se eu tivesse naquela época um conteúdo gratuito como Guilherme Machado, pelo amor de Deus, a gente não tinha nada. Então hoje, com o conhecimento, o conteúdo está disponível para todo mundo. Entendo ser muito mais fácil hoje. O mais fácil por ter mais conteúdo disponível? O mais fácil porque tudo está na mão. Não só o conteúdo, tudo está na mão. E hoje se faz pirata, né? Pirata é quando tem pré-lançamento, antes de lançar, fica no terreno. Hoje o pirata tem ar-condicionado, já tem plantão pronto, tem tudo. Naquela época a gente ficava na calçada. E nem por isso a gente era mais ou menos, não é isso. O que eu vejo hoje é que falta fome, falta ambição do corretor. Cara, legal. Você falou de plantão pirata. Eu fiz plantão pirata. Nossa, tá louco. Guarda-sol, cadeirinha de plástico, bicho panfletão, aquele sol quente, comendo marmitinha de em pé. Mas é isso. Entendeu? Fiz muito plantão pirata. Experiência única. Cara, é demais. É diferente. Eu, adoro. É diferente. De alguma forma, o mercado mudou. Sim. Né? Acho que assim, a gente não está aqui defendendo que precisa se fazer plantão pirata igual a gente fazia, né? Acho que a ideia não é essa. A ideia é só fazer um comparativo de momentos, de gerações e de alguma forma também das evoluções que nós temos hoje no mercado. Mas fora as informações, vamos botar, você falou que o conhecimento você que não tinha informação antes e hoje a informação está mais pulverizada. Sim. Mas eu vou voltar lá no início da nossa conversa. A informação pulverizada, ela está para o corretor e está para o cliente. Sim. E eu até falei, a informação hoje para o cliente está tão pulverizada que às vezes, por não estar de uma forma estruturada e contraditória, pode confundir. Sim. Para o corretor, isso também pode acontecer. Por onde eu devo começar? Tipo, entrei hoje numa imobiliária, entrei hoje numa house de uma construtora, todo como corretor autônomo. Eu queria que você trouxesse alguma coisa mais prática para que quem está nos ouvindo, e aí o gestor, o dono de empresa para coordenar seu time, o gerente para coordenar seu time, o corretor para também internalizar esse seu conhecimento. Cara, como escolher um caminho que me deixe mais próximo, mais seguro para eu caminhar rumo ao meu objetivo, à minha meta? O caminho eu entendo relacionamento. Porém, as premissas básicas, elas têm que estar feitas. Primeiro, tem que ter ambição. Segundo, tem que ter conhecimento de tudo. Conhecimento de produto, conhecimento de vendas, de tudo, técnica. Terceiro, tem que ter controle emocional. A inteligência emocional hoje destrói a maioria dos profissionais. Então, satisfeito tudo isso, ele vai ter condições de fazer um relacionamento com o cliente e entender a necessidade real do cliente e ajudar. Fora isso, o que acontece? Fica uma bagunça, né? Por quê? Porque o cara, de repente, já não tem muito aquela fome, aquela vontade. Aí ele sabe, ele acha que sabe vender, o problema é esse, e ele tem um monte de problema em casa. Então, normalmente, leva o problema de casa para o trabalho e do trabalho para casa, porque não vende, acaba levando o problema que ele tem no trabalho e leva para casa, e vira uma bagunça. E aí ele não tem condição psicológica de atender um cliente, porque quando ele sai para uma visita, ele sai para vender. Ele não sabe fazer diagnóstico, ele não sai para entender o cliente. Como que eu aprendo a diagnosticar um cliente? Ouvindo o cliente. O que eu faço com esse monte de coisa que eu ouvi? Aí você vai saber o que você tem de aquilo que satisfaz a necessidade do cliente. Direcionar o cliente para que satisfaça, que resolva o problema do cliente. Se ele fez o diagnóstico correto. Eu sou o gerente de uma imobiliária, de uma house. Como é que eu treino meu corretor, minha corretora, para ter um diagnóstico correto? Como a metodologia QR diz, é a segunda verdade, né?
Porque nem sempre o que o cliente diz é o que ele precisa ou o que ele quer. Tem que ver o intangível, né? O invisível e a segunda verdade, o porquê que ele quer um apartamento de 2 dormitórios. É o diagnóstico feito, ele vai estar vendo o que ele está vendo, mas ele também tem que ver o invisível para saber mesmo a segunda verdade, né? Legal. E essa segunda verdade para a gente, é importante deixar claro, é muito mais uma análise comportamental do que técnica em relação ao seu cliente. Eu acredito que o grande desafio que a gente tem hoje no mercado imobiliário, essa transição que a gente fala aqui do 1 para o 4, é que a gente está ainda muito focado em técnicas de venda. Vou dar um exemplo. Eu sou totalmente contrário das construtoras, quando vão fazer seus mix de venda, elas reúnem os seus corretores e o mix de venda fala de quê? Produto. Eles vão falar do memorial descritivo, vão falar de acabamento memorial, vão falar da localização e tudo. A parte técnica, eu como corretor, como corretora, cara, eu posso, você me manda material digital, eu vou ler, vou estudar, bacana. Agora, ninguém ensina o comportamental, ninguém ensina o social, ninguém ensina o ambiental. Então a gente acaba ficando corretores, vou usar uma expressão aqui, mas com respeito nessa minha analogia aqui, cara, eles ficam bitolados, eles viram zumbis e não entendem dessas mudanças comportamentais que impedem de descobrir essa segunda verdade, que vai muito mais da sensação, da percepção, do que de verdade, do que eu necessito. Necessito é preço, desejo é valor. Eu, enquanto líder, como que eu consigo construir um time de vendas que eu possa desenvolver para compreender, não técnico, mas sim o comportamental? Primeiro é na contratação. Não adianta você treinar, motivar uma pessoa que ela não tem os skills certos para trabalhar nessa área. E aí você está fazendo um trabalho que não vai vingar. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, acompanhamento, dados, que você identifique a real necessidade de cada corretor da sua equipe. Não adianta, senta todo mundo, vamos fazer um treinamento de atendimento telefônico. Pô, mas aí você vai desmotivar o teu time, porque muitos nem precisam. Então você precisa identificar que cada um precisa e dar o remédio certo para o que ele precisa, né? A gente trata igual todo mundo, né? E a gente fala para tratar o cliente diferente. Cada cliente é um cliente, mas cada corretor é um corretor, né? De fato, é a individualização, né? Porque de repente um corretor da tua equipe, ele pode ser aquele cara que ele precisa de mais um carinho. Tem aquele corretor que, se você forçar muito, ele rende mais porque ele gosta de desafio. Então, acho que não pode ser um negócio muito... Eu não gosto muito dessas reuniões de equipe, onde põe lá todo mundo para ficar escutando, e nem todo mundo precisa escutar tudo. Eu gosto de fazer reunião individual, né? Entendi. Legal, Simão. Como é que você vê a área de educação contínua, ou seja, educação diária dentro dos salões de venda, dentro das empresas? Você vê que hoje o mercado, as empresas, os líderes, eles estão em busca dessa educação continuada, ou seja, a busca diária do desaprender para aprender, do se desenvolver? Não. Por que você está me dizendo isso? Porque acha que sabe tudo. Chegou no topo da carreira. Você sabe que em 2017 ou 2018, por que eu entrei no QR? Porque naquele momento eu cheguei no topo da carreira executiva do mercado imobiliário e, sinceramente, 99,9% das pessoas que estão na minha posição ficariam quietos. Eu falei, não. Eu fui lá, sentei no banco de alunos, você sabe disso, tem foto, tudo. Falei, eu vou revirar minha vida, eu vou nascer de novo. Eu fiz isso por quê? Porque eu conheci
muita coisa nova. Eu não sabia que não sabia as coisas. Eu conheci muita gente, cara, mudou minha vida radicalmente, eu mudei o ambiente. E aí você olha, por que eu falo isso sabendo que ninguém busca? Porque eu olho para o meu lado, eu não vejo ninguém fazendo o que eu faço. É ruim isso, né? Porque acaba ninguém, o melhor não quer o melhor, né? Tem uma pulseirinha que eu ganhei em 2018, 17, que essa é única, ela nunca arrebentou, né? E ela diz isso, eu olho todo dia para ela, o melhor nunca é o melhor. E naquele momento, e muita gente, eu te mostrei mensagem, muita gente, o que você está fazendo aí? Não sei o que. Cara, eu sou tão feliz por estar aqui. E como que a gente consegue levar, cara, esse seu despertar, né, de ter chegado consolidado como executivo do mercado imobiliário, numa grande empresa, reconhecido, você despertou e escolheu continuar a sua evolução. Para quem nos ouve ali, cara, que muitas vezes está vivendo esse momento, ou que muitas vezes está em busca desse momento, como é que você percebeu seu despertar? Caraca, dá pra ir mais. Eu ainda não sei para onde, mas dá para ir mais. Como é que foi? Eu me conectei com você. Então, em 2015, eu em Curitiba te contatei para você fazer um trabalho lá nos corretores, já me conectei. Aí eu comecei a acompanhar mais, né? E aí eu falei, é isso. Mas só que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu percebi que assim, eu senti uma necessidade muito grande de devolver para o mercado imobiliário aquilo que eu conquistei. Eu não estou falando de dinheiro, porque não é o caso, mas eu cresci muito no mercado imobiliário. Então eu entrei como corretor de imóveis e saí de uma grande empresa como diretor de vendas. A pessoa que me deu a primeira promoção de corretor para coordenador é o meu sócio hoje, que ele era o diretor de vendas da Cirela, o Renato Rodrigues. Então, assim, eu cresci, eu tive várias pessoas que me ajudaram e eu sinto a necessidade de ajudar os corretores de imóveis. Eu vejo muita gente falando mal de corretor de imóveis. E muitas com razão, mas ninguém tem o direito de falar de corretor de imóveis, porque ninguém sabe as batalhas que o corretor de imóveis está enfrentando. Ele é culpado de muita coisa assim, mas é igual falar do nosso filho, né? A gente pode falar mal do nosso filho, agora ninguém pode falar. Então, eu entendo que eu senti essa necessidade. E aí eu conectei com você, né? Com tudo que você fala, eu respeito muito, te admiro demais. Recíproca verdadeira. E eu falei, é isso, porque você é a única pessoa, ou das poucas pessoas, que me faz sair da zona do conforto. E eu gosto disso, porque a gente só evolui no caos, como você mesmo diz, né? Porque quando a gente chega cheio de verdade para você, você faz perguntas que faz a gente pensar de outros ângulos, e aí a gente mesmo começa a duvidar que a gente está certo. Porque é bom, né? Porque você sabe que quanto mais você sobe na carreira, mais isolado você fica, né? Então, é tudo... mandou fazer, mandou isso e tal, e ninguém te questiona, né? Cara, você falou do perguntar. Eu tenho uma filosofia que para mim é muito importante, até desse do perguntar. Quando a gente é mais novo, criança, a criança ela fala assim, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Geralmente a criança te pergunta 5 vezes por quê. Cada porquê de uma criança é como se ela estivesse vendo. Quem está ouvindo a gente, eu estou segurando uma garrafa aqui agora, quem está nos assistindo está vendo a garrafa. Então entenda o seguinte, que eu tenho, por que eu estou num ângulo? Por que estou em outro ângulo? Por que estou em outro ângulo? Por que estou em outro ângulo? Por que eu estou em outro ângulo? Ou seja, a mesma garrafa, em cada porquê, eu tenho 5 visões diferentes. Ou seja, cada porquê, de alguma forma, eu amplio a minha visão, questiono a minha visão anterior e, de alguma forma, eu busco, nesses meus questionamentos, a verdadeira visão da garrafa, que está onde? Dentro da gente.
Porque a garrafa nada mais é do que uma representação do seu mundo interior. Então, cada visão, cada porquê desse, em cada ângulo desse, nada mais é do que você questionar o seu mundo interior, suas verdades e de alguma forma ampliar essa visão. Eu acho que falta muito, cara, exatamente isso para o mercado imobiliário e para os corretores. Então, assim, eu estou sempre errado. Na verdade, o estar sempre errado é você mudar a visão do seu olhar sobre aquela garrafa e isso aí levando para o mercado imobiliário, para a sua vida pessoal. Mas eu acho muito positivo, porque, como eu disse, né, a gente vai crescendo e a gente vai ficando mais isolado. E quando você tem uma pessoa, por isso que você é meu mentor, te questiona, aí você começa, você começa a ver por outros ângulos e aí você começa a ter mais consciência. Eu adoro isso. Legal. Cara, você falou uma coisa que eu quero voltar um pouco aqui. Você falou assim, o corretor, ele tem a sua responsabilidade. Sim. Todo mundo sempre está falando do corretor. O corretor tem isso, o corretor aquilo, corretor. Será que ele é o grande responsável por essa percepção? Por quê? Porque, cara, o corretor, ele tem a sua responsabilidade. Mas, para mim, essa transição, agora vou dar a minha opinião, tem que ser de cima para baixo, é top-down. Enquanto os diretores, os gerentes, os líderes não escolherem o perfil de corretor que eles querem e não aceitar qualquer profissional em qualquer perfil, não tiver uma educação básica de desenvolvimento, de orientação, de acompanhamento, né? Vou até dar um exemplo, rodar um PDCA, planejar, executar, checar e agir. Então, você rodar o PDCA dentro da sua empresa na área de educação. Nós vamos ficar nessa roda de rato, de rodar, andar e não sair do lugar. Porque eu não vejo o corretor de imóveis como a parte mais fraca. Concordo com você, mas vamos lá, eu concordo muito com você. Agora eu te pergunto, qual gerente foi preparado para ser gerente? Qual corretor foi preparado para ser corretor? Então, qual gerente foi preparado para ser gerente? Segundo, o que é um gerente normalmente nas empresas? É o corretor que mais vende. Aí ele vira gerente. Aí o gerente que mais vende vira diretor. Cara, assim, então não existe uma preparação para a pessoa ir evoluindo. E aí não tem o top-down. Por quê? Porque todo mundo só fala a mesma língua. Mas você não falou que a informação está pulverizada para todo mundo? Sim, então, por que esse corretor que virou gerente, que virou diretor, não busca essa informação que está pulverizada? Hoje, o que você precisa para ser gerente hoje? É levar 20 corretores. Você vira gerente de qualquer empresa. Mas antigamente para ser gerente precisava de quê? Vender bem. Você vendia bem, você virava gerente. Não, mas espera aí, então. Aí a gente está falando, só para voltar à tua fala, que é o quê? Não existe um trabalho de qual é o perfil de corretor que eu quero. Então, assim, eu preciso aumentar minhas vendas. Tem aquele gerente lá que traz 20 corretores. Então, quando começa essa bagunça toda, não existe um processo claramente definido. Mas é que tá top-down, tá de cima para baixo. Acho que o grande lance não é se o corretor vai virar gerente, vai virar diretor. Não importa em qual parte da cadeia você esteja, se é que a gente pode chamar, em pleno século XXI, falando de um podcast 4.0, mas vamos fazer uso dessa palavra que de alguma forma está já obsoleta, hierarquia. Por que essas pessoas que sofreram grandes decepções como corretores porque não tinha ninguém para apoiar, viraram gerentes, sofreram como gerentes porque também não tinha ninguém para apoiar, tornaram-se diretores, chegaram no topo da pirâmide? Por que eles não olham a cadeia de uma forma de mudar a jornada para que essas pessoas não sofram ou não passem por o que elas passaram? Porque o entendimento que eu tenho hoje, que uma vez que o cara chega como diretor, como gerente, ele olha para o corretor, vai se dar mal igual eu me dei, vai passar por tudo que eu passei, não tem critério, não tem diferenciação, não tem educação, não tem transformação. Eu entendo que é a vaidade. Tá, como é que mas de novo, é top-down. É isso, é vaidade, porque assim, eu sou corretor de imóveis, você
Corretor de imóveis também. O que é um diretor de vendas? É um cargo. Pô, você já passou na pele o que o corretor de imóveis passa. Você tem a obrigação... Então manda mensagem ali agora pro diretor, pro gerente. O que esse cara tem que fazer? Diretor, gerente que nos ouve e corretor, passa, compartilha esse podcast aí pro seu diretor, pro seu gerente, em cima do que a gente vai falar agora. Fala aí, qual é a direção que você dá para esse cara? Diretor. Gerente. Líder. Se você está no lugar que você está hoje, é porque você tem uma responsabilidade com toda a sua equipe abaixo de você. Não adianta se omitir, não adianta só pensar em dinheiro. Dinheiro vem, o mercado imobiliário ele é farto de dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro. Não adianta você ficar pensando no dinheiro que o corretor ganha, porque ele só ganha quando ele vende. Você não, você ganha sobre todas as vendas. Então você tem a obrigação de educar, de ajudar, fazer tudo o que precisa. Agora, isso não quer dizer que o corretor não tenha a sua responsabilidade. E você tem a livre escolha, o livre arbítrio de deixar na sua equipe quem você quiser. Agora, se está na sua equipe, faça o melhor. É o que eu acho. Agora estamos entendendo, porque é isso aí. Porque esse diretor, esse líder, ele tende a cair o chapéu dele, cara. Porque assim, eu não suporto mais os diretores, gerentes falam assim, o meu corretor é ruim, ele não estuda. Você estuda? Concordo. Você senta lá com o seu corretor para estudar? Você está lá junto com ele? Mas eu não tenho tempo. Ele também não. Mas eu tenho muita coisa para fazer. Ele também tem. Mas ele também tem. Ele tem de pagar conta igual você. Definitivamente. Nós precisamos nos envergonhar enquanto líderes e assumir a responsabilidade que cada um tem um time que merece. Tá entendendo? Cada um tem a equipe que merece. E aí, corretor e corretora que nos ouvem agora, se o seu líder, ele não treina, ele não educa, só sabe cobrar de você, cara, numa boa, será que você merece isso? Será que você é tão ruim que só essa empresa te aceita? Se questione. Você precisa buscar empresa para você se desenvolver. E a melhor forma de você fazer isso é por meio da educação. Não a educação passada, mas a educação aprendida. Essa é a grande lance desse mercado imobiliário que eu acho que a gente precisa trazer. E gostei da sua mensagem aí para esses líderes sem vergonhas que precisam mudar. Não adianta só cobrar. E não briga comigo, Leandro, não, que eu tô batendo aqui na mesa, que eu agora fiquei bravo. Não adianta só cobrar venda. Mesmo que cobrar venda é coisa de 1.0. Líder 4.0 não cobra venda, sabe o que ele cobra? Agendamento, tá vendo? Porque quanto mais um corretor está com visita agendada, mais oportunidade ele tem e mais. Um líder nem cobra, nem agendamento. Sabe o que um líder vai fazer? Vou fazer uma analogia aqui. Eu sou um técnico de basquete. Eu posso treinar você, Simãozinho? Muito, cara, posso treinar você muito. Deixar você, caraca, excelente. Ou não. Qual é o grande lance que nós precisamos entender? O fato de eu treinar você ou não treinar, a escolha, quando a bola bater na sua mão, por mais treinado que você esteja, você vai escolher o que fazer com aquela bola. Então, a liderança está na independência da ação, não na padronização da ação por meio daquilo que eu quero que você faça, que eu faria desse jeito. Então, é essa independência que nós precisamos entender enquanto líderes aí no mercado imobiliário. E agora deixa eu ir embora, falar um pouquinho aí de ferramentas digitais, gerações de lead. Eu falo que o lead é a droga do século XXI. Verdade. Como é que a gente vê essa bagunça quando se fala de incorporadora, quando a gente fala de mercado primário, essa quantidade de lead que é gerado, que precisa de lead para ter corretor? Cara, e aí? É porque o lead serve para segurar a corretora. Quando você gera, muitos vão ficar tristes comigo, mas quando você gera uma quantidade de lead... Mas aqui para ficar feliz, vou falar a verdade, pô. Falar a verdade. Bom. Quando você gera uma quantidade de leads enorme, aí você tem lá 10, 20 corretores atendendo leads simultaneamente. Vai me falar que você vai gerar lead qualificado? Não vai. Você vai gerar a quantidade que é para segurar o time. Aí não vai dar certo, não tem como. Nós estamos vivendo num mercado hoje
que a tecnologia está embarcada nas empresas. O marketing digital hoje, fala marketing digital, marketing, ou enfim, vou falar do digital. Ele está hoje com uma potência muito forte para todos. Como montar um time onde a dependência ou a consciência dessas ferramentas não esteja no próximo lead, ou não esteja nessa dependência, ou que entenda pelo menos essa jornada e entenda que lead não é um número, lead é uma pessoa, lead é gente. Eu entendo que muito se fala de ferramenta, automação, todo mundo quer a vida mais fácil. Né? Sucesso de pipoca de micro-ondas. Isso aí, concordo. Né? Todo mundo quer a vida mais fácil, então quer mandar e-mail em lote, cada lead é uma pessoa. Então, precisa entender lead a lead até o final. Agora, quando você gera uma quantidade de leads muito grande, você não faz esse acompanhamento, né? E o corretor acaba desperdiçando, porque o corretor sempre pensa no próximo lead, né? Tudo bem, mas assim, vamos se colocar no lugar do corretor. Ele recebe uma quantidade de leads enorme, ele tem que dar vazão para aqueles leads. Então, quer dizer, ao invés de ajudar, você está atrapalhando. É melhor ter menos lead, mais qualificado, e até o final dessa jornada e entender e direcionar. Por quê? Porque assim, eu como diretor aí que eu fui de empresa, a gente sempre fazia reunião de segunda ou de terça-feira, colocava o marketing, a área comercial e vendas, né? A gente sentava lá e tal. Aí o marketing, eu gerei tantos leads, porque o marketing entende que lead é só comprador. Aí gerei tantos leads. Aí o outro fala assim, o preço está maravilhoso. E a culpa é do corretor que não vende. Então, tem que analisar os leads que estão chegando. Não precisa de tanto lead. Não precisa. Estou só gastando dinheiro à toa. O mercado imobiliário precisa, de fato, aprender a trabalhar com gestão de dados, gestão de informação. A automação não é o caminho, né? Porque... Processo, mercado imobiliário, processo. Ferramentas em processo é para nada. Processo. Se tu não sabe desenhar no papel que você vai executar, a ferramenta não faz nada. Quantas aulas que você dá aí no YouTube, de funil, ali é o ouro. Ali é o ouro. Porque os leads acabam ficando parados em algum lugar, e se a empresa não faz, pelo menos o corretor tem que fazer a sua carteira. O corretor se apega na carteira também, ele fica, eu tenho 500 leads na minha carteira. Corretor, faça um trabalho para você entender. É melhor ter a consciência do que ficar aí achando que tem e não tem nada, né? Entendi. A dúvida, não é melhor, tem um mentor meu que diz o seguinte, é melhor ter a certeza do não do que a dúvida do sim. É isso, Guilherme? Melhor a certeza do não do que a dúvida do sim. Porque você acha que tem um monte de lead na tua carteira, que você tem um monte de cliente e não tem. Corretor e corretora que nos ouve e nos assiste aqui agora, presta atenção. Essa fala sua de meu cliente, não, porque ele é meu cliente. Se você trabalha numa imobiliária, se você trabalha numa construtora, numa house, o cliente é da construtora ou da imobiliária, porque quem pagou por esse cliente, de uma forma, pagou entre aspas, quem gerou o tráfego, a atração, foi a imobiliária ou a construtora que gerou isso para você. Você vai ficar um pouco irritado, mas é importante também se você ter essa consciência. Você tem o direito de uso, né? A imobiliária, a construtora, ela deixa você, entre aspas, né, pessoal, por favor, atender esse cliente mediante uma parceria que você tem com essa empresa. Agora, o lead, esse cliente, é da empresa. Então, esse negócio de você sair da empresa e levar o cliente com você, obrigar, o cliente é meu. Não, o cliente não é seu. Primeiro que o cliente é do mercado, ainda mais que hoje em dia o cliente não é de ninguém mais. O cliente é de quem melhor atendê-la, melhor compreender. Mas dentro de um contexto interno, empresarial, de uma organização, e um olhar bem interno, esse cliente, abre aspas, se fosse de alguém, seria da empresa. Então, nós precisamos também entender que o corretor de imóveis tem uma fala, e aí para mim tem a ver com educação, de base, um monte de coisa, mas independente disso, anota aí, essa fala sua é totalmente equivocada, uma visão totalmente míope
de uma relação de parceria entre a empresa no qual você presta serviço e ela te acolheu e acaba de alguma forma impactando o cliente, porque não tem coisa pior. Eu já vi muito isso na minha época de salão de venda. Às vezes tá da mesma empresa, liga pro cliente, não fui eu que te atendi primeiro, como é que você não falou meu nome? Porra, e o cliente fica naquela situação de não entender, cara, o que eu tenho a ver com isso? Resolve vocês, caraca. Concordo, a relação, você falou bem agora, a relação não é boa, né? Relação de parceria podre, cara. entre corretor, nesse gerente, caso aqui é horrível. Imobiliária é muito confusa, né? Então precisa ser bem claro, eu concordo com você. O cliente se a gente que está dentro do mesmo time não se respeita, vai dizer respeitar o cliente, já era, bicho. Não tem como, né? Simão, mais metro quadrado. Fala pra gente aí dessa empresa que tá aí. Quanto tempo de mercado? 4 anos, vai fazer agora em junho. 4 anos de mercado, num segmento totalmente diferenciado. Segmento que vocês deixaram, para mim, é muito bacana. Fala um pouquinho aí desse trabalho diferente que vocês fazem aí à frente da Mais Metro Quadrado. A gente atua, eu e o Renato Rodrigues, né? A gente, pela nossa experiência... Um abraço para o Renato, inclusive. A gente atua no mercado financeiro, com ativos estressados de grandes carteiras de fundo, de investimento e banco, que fizeram o plano empresário e acabaram, as construtoras tiveram problema e deram esse problema aí pro banco e pro fundo. E aí a gente montou uma empresa full service, né? Então a gente faz o relançamento desses produtos, desses estoques, né? Desde o marketing comercial, vendas, organiza vendas, o financiamento imobiliário, a gente faz toda a esteira para ajudar, porque hoje dentro... E você trabalha com todo o mercado, todos os corretores podem vender, isso, a gente... Acho que os 4 diferenciais... O horário fica normal, né? Isso, os 4 diferenciais... Não é parceria. Os 4 diferenciais que eu entendo fortes da nossa empresa... Primeiro, nós somos inclusivos, a gente não tem corretores, nós temos gerentes em cada empreendimento para ajudar o irmão de profissão a vender. Então, todo o mercado da micro-região pode vender. Segundo, a gente faz a esteira toda, então a gente terceiriza, no caso, todo o setor, muita gente de uma incorporadora, a gente substitui. Terceiro, a gente atua nacionalmente, né? E quarto, o diferencial, eu e meu sócio, que a gente tem experiência, já fizemos trabalho em várias regiões do Brasil, né? Eu trabalhei pela Cirela em várias regiões e ele era diretor também da Cirela, depois diretor nacional da PDG, então a gente conhece bastante gente no mercado nacional. É um trabalho que dá muito certo, sempre vem com muito problema esses empreendimentos, e a gente reembala e relança e ajuda, fornece todo o material. Mas sem problema. Sem problema. Sem problema, né? Não, sem problema. A gente... o problema que eu digo é que a incorporadora, antes de ela entregar o ativo, né, a gente não trabalha com imóvel de mutuário, é lote, né, 20, 30, 50 apartamentos, 100. Ela já atrasou obra, já deu problema com os outros clientes, então tem um estresse passado, né? A gente procura cortar esse vínculo porque eles não são mais proprietários dos imóveis e a gente leva a solução para aquele empreendimento. O fundo de investimento ele tem um prazo para encerrar, então a gente tem que dar velocidade para a venda. Fala um pouquinho de onde veio isso aí, irmãos de profissão. Eu considero de verdade, e é muito carinho que eu digo isso, porque nós somos irmãos de profissão, né? A gente vive muito, quem viveu, como você disse, você fala certo, quem viveu o salão de vendas sabe o que é, quem viveu um plantão de vendas, eu já vi tanta gente, tanto problema de corretor, cada um tem os seus, né? Mas a gente viu, a gente acompanha muitas histórias, né? E se acaba criando um laço afetivo grande. Quem não acompanha Simão, vale a pena acompanhar as histórias dele. Toda a fala dele é irmão de profissão, né, Simãozinho? Simãozinho é um cara muito carismático e bem bacana essa aproximação, essa conexão que ele faz aí com o corretor de imóveis. Qual é o seu Instagram, cara? Para o pessoal te ver? @ Simão Caveira. @ Simão Caveira. Então vamos botar o Caveiro, bota o Tropa de Venda agora também que tem a Caveira. Fala aí. Tropa de Vendas, a Mais Metro Quadrado, ela fala de produto, basicamente, produto, cliente final, e a Tropa de Vendas
é onde a gente cadastra os parceiros que querem vender os nossos empreendimentos. Os irmãos de profissão. Os irmãos de profissão. E aí é Brasil todo, em muitos lugares a gente nem tem empreendimento, mas o pessoal acaba se cadastrando para receber conteúdo, ajudar aí, motivação. E qual é o Instagram do Tropa de Venda? É @Tropa de Vendas M2. M2, @Tropa de Vendas M2. E vale a pena acompanhar o trabalho da comunidade do Simão, é bem legal lá no Tropa de Vendas também, né? A gente vai investir muito nisso agora esse ano. É bem legal, eu curto bastante. A gente vai agora começar a fazer lançamentos. A gente entende que a gente vai entrar numa entre-safra de estoque, está acabando os estoques, né? E a gente vai começar a fazer lançamentos. Tem um conflito um pouco de interesses aí de uma incorporadora, porque a incorporadora tem muita gente interna e a gente acaba fazendo um trabalho duplo aí com eles, né? Mas a gente vai começar a fazer lançamento agora. Legal. Simão, o que é um corretor 1.0? O que é uma imobiliária 1.0? O que é ser um corretor, uma imobiliária 4.0? Acho que tem mais 1.0 fantasiado de 4.0 do que 4.0 de verdade, né? Virou moda falar que é 4.0. O que mais tem hoje é gente falando que é 4.0. Eu entendo que o 1.0 ele é aquele vendedor, aquele corretor que fica empurrando o produto que ele quer vender. E o 4.0 ele quer ajudar aquela pessoa a resolver um problema. Ele quer vender, óbvio, ele quer o dinheiro, quer tudo, mas ele quer, antes de tudo, ele quer ajudar. Eu sempre digo uma coisa, eu faço de tudo para vender, mas eu não faço qualquer venda. Então, o que é não fazer qualquer venda? Eu não consigo fazer uma venda que eu sei que vai prejudicar aquela família. Então, isso aí para mim é ajudar a pessoa. Né? 1.0 e 4.0, vamos botar profissionalmente falando, o objetivo, claro, que é a venda, claro, é o dinheiro, claro, é de alguma forma ter uma vida melhor. Só que o 4.0 tem o mesmo objetivo, só que o meio isso é diferente, né? Isso. O meio, enquanto o 1.0 ele quer ganhar o dinheiro muitas vezes na empurrometria, né? O 4.0 ele está em busca muito mais do entender para atender que a gente fala, e o 1.0 está muito mais no atender para vender. E aí o atender é ver um mostrador de imóveis, não ouvir o cliente, e o 4.0 está muito mais em ouvir mais as expectativas, anseios, frustrações, desejos não ditos, não revelados. Então, o fim pode ser o mesmo, mas o meio de chegar lá, a forma como chegar lá, que a gente... A maneira de agir é totalmente diferente, né? Legal. Então, assim, todos querem vender, mas o meio é diferente. Legal. Simão, quem é Simão? Simão é um cara duro, é um cara... Essa parte dura eu não conheço, mas fala aí. É um cara duro, é um cara exigente, muito controverso, mas é uma pessoa que quer sempre o bem da outra pessoa. Infelizmente, nem todos entendem naquele momento, mas muita gente, depois de tempos, acaba me mandando uma mensagem e fala, pô, agora eu entendo o que você estava fazendo, se não era pessoal, era porque eu merecia mesmo. Legal, bacana. E quem acompanha aí o Simão e passou por esse momento aí com o Simão, deixa um comentário depois aqui pra gente, que é importante até pra gente ver essa história, essa transição, essa mudança de percepção sua em relação ao Simão. E Simão, casado, solteiro, filhas, fala um pouquinho agora aí. Sou casado, 23 anos com a Cláudia, meu grande amor, e tenho 2 filhas, Yasmin, 22 anos, e Lorena, 19 anos. Irado, é bom a gente saber, né, cara, que por trás de um executivo, por trás de um corretor de imóveis, existe uma pessoa, contra muitas crenças que corretor de imóveis não fica muito tempo casado, que trabalha demais. Tá aí o Simão com 23 anos casado. Detalhe, né, Guilherme? Cláudio, um abraço, você é uma... Ó, sou seu fã, 23 anos pro Simãozinho. Oxi! Simão, uma coisa sua que não está nas redes sociais, uma coisa bem intimista, e eu conheço as redes sociais, então não me venha com mais do mesmo. Eu sou emotivo, eu sofro por cada corretor que não vende. Eu sou muito emotivo. E quando eu cobro, é pro bem da pessoa, porque eu sei que tem uma família esperando o resultado.
E como você mesmo diz, é melhor eu te cobrar do que o mercado te cobrar. E eu sou muito emotivo e eu sofro demais cada irmão de profissão que não vende. Quem te conhece e quem convive com você mais próximo sabe dessa dor sua e percebe, eu vou falar do bootcamp, que é nossa imersão de 3 dias, bicho, é coisa de doido. E quem fazia o bootcamp com a gente depois era convidado para nos apoiar, né, e ajudar as outras pessoas, os outros participantes. As pessoas nessa imersão do bootcamp, a gente gamificou, elas entram como soldado, os corretores, e aí elas vão subindo de patente dentro desse mundo que nós criamos lá, né? Então, soldado, sargento e capitão. E aí depois o capitão, uma vez formado, né, nomeado, ele poderia voltar a nos ajudar, quem mais se destacava. Quantas vezes você foi capitão e ajudou dentro do bootcamp, Simão? 5 vezes. 5 vezes? 5 vezes. Fez bootcamp 5 vezes? 5 vezes faria quantas... É só você me chamar, eu já te disse isso. Conversa depois com alguém que fez bootcamp, você vai entender o que é fazer bootcamp 5 vezes. Bicho, é coisa de doido. Você não dorme. Uma intensidade emocional louca, né, Simãozinho? Nossa. Louca. E, Simão, pra gente finalizar aqui, cara, é exatamente... Tô vendo aqui você com a pulseira laranja, e essa daqui é a pulseira laranja... Não, e essa daqui é a pulseira laranja... Original. A minha Xing-Ling. Original. Essa daqui é lá de trás. Essa é o melhor do que o melhor. Essa daí é lá de trás. Só tirei 2 vezes. Essa é lá de trás. Só tirei 2 vezes que eu fiz 2 cirurgias e me tiraram. Irado. E também tem a tatuagem desse mãozinho. Olha lá. Também tatuagem quebra-regras e Day One. Que é dos nossos 2 eventos. Cara, isso é muito legal. Senso de comunidade, pertencimento. E o grande legal quando eu vejo você tatuado é que o quebra-regras para você tem um significado diferente do Guilherme. Apesar de nós termos tatuado quebra-regras, cada um tem um significado, mas esse intangível, esse invisível, esse algo maior do quebra-regras está dentro dessa comunidade aqui nossa, e isso nos aproxima. Cara, isso é a maior coisa que a gente pode construir, e tem muito a ver com ajudar, com servir, com estar junto, sentir seguro, protegido. E eu acho que esse é o papel do Instituto QR. Junto com você, junto com tanta gente que acredita na gente, cara, tanta gente que nos acompanha, é saber que a transição ela é dolorida. Por vezes, olharemos ela como impossível. E o impossível é tudo aquilo que eu não sei fazer com o conhecimento que eu tenho. Dentro da metodologia a gente fala que o impossível torna-se improvável, porque a gente sabe que não sabe muita coisa. Mas existe uma relação humana muito forte. Concordo. Né, cara? Então, assim, sinta-se acolhido, sinta-se honrado. Sabe que eu tenho um grande orgulho de ter você com a gente aqui na comunidade QR, na Força Laranja, ser gente que ajuda a gente. A metodologia diz que a gente não controla a venda, a gente controla as etapas que antecedem a venda. E quando eu vejo irmãos de profissão pensando em venda, porque precisa vender para ontem, né? Só que não adianta, não vai vender. Você precisa construir, você precisa se preparar, você precisa ter cabeça, você precisa... Então a grande batalha está aqui dentro, né? E quando a gente fala do 1.0, 4.0, eu acho que fica aquela briga interna. Por quê? Porque o 1.0 fica te puxando para vender. Não, eu preciso porque... Não, calma. Você vai vender. Mas aí o 4.0 acaba tomando, mas você tem que ter controle emocional para entender isso. Isso para ser 4.0. Show de bola. É isso aí, Simão. Obrigado mais uma vez, obrigado, meu irmão. Irmão de profissão. Honrado. Irmão de profissão. Obrigado Valeu. pelo convite. Eu que agradeço aí, cara. Obrigado aí por tudo. Obrigado pela parceria, por permitir a gente caminhar ao seu lado até aqui. E tem muito ainda que construir. E que eu sempre falo, o melhor de tudo, estamos apenas no início dessa jornada. É isso aí, pessoal. 4.cast, o podcast do mercado imobiliário 4.0. Simão, tropa de venda, Caveira. Valeu, meu irmão. Um abraço. O 4.cast é um oferecimento do Instituto QR. Até a próxima!